Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Já estou vendo Paty ali, nossa convidada também. Já estamos no horário, né? Já são 11 horas, eu acho que a gente já pode ir iniciando o nosso bate-papo. E aí, aos poucos também o pessoal vai entrando, acessando a sala e acompanhando o segundo webinar da Escola em Movimento, que a gente vai realizar hoje, dia 2 de abril, e a gente vai falar sobre compartilhamento de boas práticas em tempos de suspensão de aulas. Com a nossa convidada, participação super especial hoje, da Úrsula Costa. Ela é responsável pela comunicação e marketing do Colégio Franciscano Pio XII. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma apresentação um pouco mais abrangente aí da Úrsula, da experiência dela, né? Assim como também falar da Paty, que é nossa CS. CS, gente, eu comentei com o time que a gente ia fazer essa apresentação, assim, dessa sigla carinhosa que a gente usa aqui na Escola em Movimento, né? Eu sou Ana Carolina, vou me apresentar aqui também com o meu mini currículo hoje, devidamente, né? Eu sou coordenadora do time de sucesso do cliente da Escola em Movimento, tá? Então, todo mundo que faz parte do meu time é analista de sucesso do cliente. Só que, na verdade, essa função, esse papel, ele vem, inclusive, do exterior, do estrangeiro para o Brasil. Então, ele é conhecido lá fora como Customer Success, ok? E aí a gente acaba apelidando de CS, né? É a sigla mais conhecida aqui. Então, quem são os CSs? São os nossos queridos analistas de sucesso do cliente que fazem parte do meu time e ajudam as escolas aí a evoluir no uso da agenda digital, ok? Só para todo mundo ficar aí alinhado com relação a essa questão, que eu posso repetir isso algumas vezes aqui durante o webinar, então todo mundo começa a entender do que a gente está falando. Bom, então vamos lá. Opa, acho que minha tela deu uma travadinha aqui, deixa eu voltar. Acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu da outra vez, então vamos compartilhar aqui novamente. Aí, prontinho. Agora sim. Então, sejam todos bem-vindos ao segundo webinar da Escola em Movimento. É um grande prazer receber vocês aqui online, né, na nossa casa online, para mais um webinar, onde a gente vai ter, com certeza, uma troca de experiências bem bacana no dia de hoje também. Então, eu que falei que eu ia me apresentar hoje, né? Que da outra vez eu só cheguei e falei que eu era a Ana, coordenadora do time, enfim. Então, sou coordenadora do time de sucesso do cliente, sou jornalista, né, de formação, tenho aí também um MBA na área de gestão da tecnologia, que é uma área que eu sempre fui muito apaixonada. Já atuo aí na área de relacionamento com o cliente há mais de 10 anos, já tirei várias certificações também na área de sucesso do cliente, né, e a minha paixão é sempre ajudar as pessoas a evoluir naquilo que é o propósito delas, ok? E agora, falando da Paty, né, mais uma vez, que também é analista de sucesso do cliente, está situada em São Paulo, tem uma formação maravilhosa na área da educação também, sempre muito ligada e voltada para a área da tecnologia, né, para a junção dessas duas áreas, que é uma questão que a gente está vivendo muito agora, né? E está aí contribuindo com a Escola em Movimento e com todas as escolas que ela atende também. E agora falando da nossa convidada especial, Úrsula, que também é bacharel em comunicação social, né, pela Universidade Metodista de São Paulo, atua há 20 anos também na área de comunicação e marketing para instituições de diversos portes e segmentos, tanto dentro quanto fora do Brasil, né, e nos últimos anos, né, a Úrsula está aí à frente, cliquei aqui sem querer, à frente do Departamento de Comunicação e Marketing do Colégio Franciscano Pio XII de São Paulo, e também integra a equipe que implantou o aplicativo Escola em Movimento em 2016, então o Colégio Pio XII está aí com a gente desde 2016, muito bacana. Vai contar um pouquinho hoje dessa história para a gente, né? Vamos lá. Nosso time de CS aqui, só falando, né, de todos que compõem o time de sucesso do cliente. Vanessa está ali na região sul, Léo está aqui em BH, na matriz, Tiago também, mas atende ali um pouquinho a vertente do nosso parceiro W Pensar, Mari também está aqui em BH, o Brás está ali na região nordeste, em Recife, e Duda, carinhosamente,
Tá ali no Distrito Federal, Brasília. Todo mundo, assim, focado nessas regiões, mas sempre atendem também clientes de outras regiões, né? Porque o mais importante para a gente é conseguir atender todos vocês. E é muito importante, inclusive, queria deixar aqui já de antemão uma dica que a gente vai reforçar também durante a apresentação, se você não conhece o seu analista de sucesso do cliente até esse momento, hoje nós temos o formulário que está validado, está aberto, funcionando, viu, gente? Para vocês preencherem e dizerem para a gente isso. Isso é muito importante. Aqueles que ainda não tiverem nosso contato, com certeza o analista responsável pelo atendimento da sua escola vai entrar em contato para te auxiliar no que for preciso, ok? Falando agora, então, aqui um pouquinho do time de suporte, implantação e sucesso do cliente, né? O que cada time faz. O suporte, ele está super focado em ajudar os clientes a resolver os problemas técnicos ou indisponibilidade, também tirar dúvidas pontuais dos clientes sobre alguma funcionalidade no sistema, e vocês podem entrar em contato com o nosso suporte através do e-mail que está aqui na tela, o suporte@escolaemovimento.com.br, ou através do nosso 0800, ok? A gente tem uma equipe super bacana, capacitada para auxiliar vocês no que precisarem também. Nossa equipe de implantação, qual é o papel deles? É a equipe responsável pela configuração do ambiente, né, do sistema que vocês utilizam. Tá? Então, tem uma série de parametrizações que a gente precisa fazer na plataforma para que vocês tenham as suas necessidades atendidas com os recursos que a gente tem na agenda digital hoje. Então, esse é o papel da implantação, né, que é bem focado assim, no início, na entrada do cliente, trabalhar junto com o sucesso do cliente. E qual que é o nosso foco? O foco da nossa equipe é ajudar vocês a evoluir no uso da agenda digital. Então, é verificar como que vocês estão usando, se a gente tem dicas para vocês ainda melhorarem a comunicação da escola com as famílias. Então, a gente é muito focado nisso, né? Tem uma visão mais estratégica, tá, da situação para trazer mais insumos de utilização para vocês, certinho? Bom, e qual que vai ser a nossa dinâmica do dia aqui hoje? Hoje nós temos uma dinâmica um pouquinho diferente, porque a Úrsula está aqui com a gente, né? Já apresentei. Então, a gente vai fazer esse bate-papo, né? A gente tem recebido dúvidas, mas hoje a gente trouxe a Úrsula também para contribuir, que ela tem uma experiência super bacana no Pio 12. Então, a gente, assim, já sabendo quais os principais focos e também sabendo o que o Colégio Pio 12 utiliza muito bem, a gente vai juntar essas duas coisas e trazer essas informações hoje para vocês, tá? O link, como eu falei aqui do formulário, é muito importante que vocês preencham, ok? Vão lá colocar o nome da escola, se tem contato com o analista de sucesso do cliente ou não, que a gente vai encaminhar tudo isso. A gente quer conhecer mais os participantes do nosso webinar. E a gente vai deixar, como na primeira versão do webinar, 20 minutinhos ali no final para a gente trazer algumas dúvidas que vocês colocarem para a gente no YouTube, tá, gente? No comentário, porque aí fica registrado lá, fica legal para todo mundo, dá para consultar depois também. Mandem por ali, então, essa é a dica. E aí a gente vai trazer essas dúvidas para a Úrsula também contribuir e contar o que eles fazem lá no Colégio Pio 12, que tem funcionado bem legal. Vamos lá, então? Acho que eu já falei aqui, dei todos os recados que eu precisava dar. Né? Se eu tiver esquecido de alguma coisa, minha equipe toda hoje está aqui. Linda, adorei. Mas se eu tiver esquecido de alguma coisa, podem complementar aí, tá, gente? Bom, então vamos lá. Não, Ana, você foi perfeita. Agradeço a presença de todos. E vamos lá, né? Começar. Vamos lá. Bom, então como que surgiu a temática do nosso webinar de hoje? Né? Como que a gente pensou nesse formato e até a gente trouxe a Úrsula, né, para comentar aqui com a gente. A gente sabe, né, como eu citei para vocês, como é importante ter o acompanhamento de alguém da Escola em Movimento, olhando para o cliente sempre, pensando na evolução da agenda digital dentro das escolas. Então, a gente queria ressaltar, né, já dei a dica, mas eu queria ressaltar aqui a relevância da relação do CS e a escola.
Eu Por até quê? queria falar um pouquinho, Ana. Pode, eu vou deixar, mas é claro, Paty, imagina você aí contribui tanto com as escolas aí de São Ai, Paulo, o próprio Pio 12 também, né? Tem uma relação super bacana com eles. Ninguém melhor do que você também para complementar e dar mais dicas ainda. Vamos lá. estou muito feliz, sempre fico muito feliz quando a gente tem esse momento junto com as escolas, né? E até queria contar um pouquinho como que surgiu a ideia da gente fazer esse webinar, esse encontro aqui online, né? Como você acabou de ressaltar, Ana, cada escola possui um CS, né? Um analista que está ali Isso. preparado para entender quais são as demandas da escola e está ali junto com a escola para traçar estratégias sobre o aplicativo, né? Do que o aplicativo pode, como que o aplicativo pode realmente se adequar de forma que atenda às demandas e às necessidades de cada escola, né? Que a gente sabe que cada escola é um universo único ali, né? Então, eu sou a CS responsável por atender o Colégio Pio 12 e a Úrsula é responsável pelo aplicativo dentro da unidade escolar, né? E aí, no ano passado, a Úrsula entrou em contato conosco, relatando algumas insatisfações em relação à dinâmica do aplicativo, né? E após uma visita presencial, eu pude compreender uma série de necessidades que a escola tinha no seu dia a dia. Muitas delas ali a gente já conseguiu resolver na própria visita, né? E outras nós fomos trabalhando ao longo do tempo. Então é importante ressaltar aqui que é um trabalho contínuo, né? Que ele não é pontual e ele é um diálogo constante entre a escola, né, a pessoa responsável ali na escola, que às vezes não é uma só pessoa, são várias, é uma equipe que tem ali atrás, esse diálogo constante entre a escola e o CS, porque aí o CS ele tem essa propriedade de direcionar de acordo com a dúvida ou com a problemática ali que a escola traz, a gente tem uma visão mais ampla, né? A gente tem um exemplo de outras escolas. Então, queria agradecer muito também a presença da Úrsula aqui conosco, que é uma pessoa que sempre eu falo para ela, não é porque estamos aqui ao vivo, que ela tem sempre contribuições muito relevantes, porque as coisas que ela traz para nós representa outras escolas, né? Então, por isso que nós fizemos o convite para a Úrsula e ela prontamente se disponibilizou a compartilhar as práticas que tem dado certo lá no Colégio Pio 12. Muito obrigada, viu, Úrsula? Imagina, eu que agradeço a participação, o convite da participação. Eu disse para a Patrícia que eu aceitava, porque eu gosto do aplicativo, eu uso bastante, né? E esse contato intenso, né, que produz essas práticas bacanas que a gente acha legal de compartilhar com todo mundo, na verdade. Hoje mesmo, antes da gente começar aqui, a gente já estava trabalhando, né? Já vendo uma Sim. outra coisa que esse momento de suspensão aqui convida a gente a fazer, e o aplicativo tem muito a nos ajudar, com certeza. Obrigada, então. Perfeito. Bom, a gente é que agradece também muito a sua presença aqui para contribuir, né, com esse compartilhamento, essa troca de experiências mesmo, com certeza é sempre valiosa. Bom, então vamos lá. Vamos Agora lá. Isso mesmo. vamos falar das práticas que merecem ser compartilhadas. Paty agora vai entrar aqui, vai conduzir esse bate-papo, tá, Paty? Se precisar passar algum slide aqui, só me chamar. A gente fala para você. Então, eu queria começar pedindo para a Úrsula contar um pouquinho para a gente, né? Desde quando eles utilizam, como foi esse início e o porquê. Ela acabou de falar aqui, ela fala sempre para a gente que gosta muito do aplicativo, né? Então, por que a Escola em Movimento, né? Como foi esse processo de escolha mesmo, né? Vamos lá. Então, primeiro, para quem não conhece o Pio 12, nós somos uma escola de 1.300 alunos, um pouco mais de 1.300 alunos, da educação infantil ao ensino médio. Então, vocês podem imaginar por aí o volume da necessidade, né, de comunicação que a gente tem, né, de troca de informação e de tudo que acontece ali na nossa escola, né? A gente começou, então, um projeto piloto em 2016, só com a educação infantil, que inclusive já é uma primeira dica até que eu deixo aqui para vocês, né? Tudo que for, tô com medo de tentar, né? Não sei se vai funcionar, como é que se dá isso, né? A equipe toda precisa aprender, então testar, né? Com um segmento, uma porção, um grupo, e aí aplicar para para as outras extensões, né? Então foi assim que a gente começou em 2016 na educação infantil, e aí logo em 2017 a gente abriu para todos os segmentos.
Por que a escola em movimento? A escola em movimento tem duas características que são muito importantes para a gente, né? Então, primeiro, a possibilidade de personalização da ferramenta, né? A oportunidade que eu tenho de dizer que o aplicativo é meu e não que ele é uma ferramenta do mercado, que é uma estratégia ok também, acho que tudo bem, é super válido, mas para a gente é importante que, do ponto de vista de marca, oferecer para a família uma ferramenta que seja minha, né? E ao passo que eu não tenho como tempo, equipe, recurso para desenvolver um aplicativo do zero, né? Não tem mais por que fazer isso, na minha opinião. Então, a possibilidade de personalização foi um dos grandes fatores. E o segundo fator foi a integração com o meu sistema de nota, meu gerenciamento escolar, meu sistema de gerenciamento escolar, né? Por quê? Primeiro que para a família, aí eu ofereço uma única plataforma, né? Então, imagina que para o pai ele tem uma ferramenta única que ele pode navegar por tudo. Ainda que seja só uma máscara, né? Ou seja só como é que eu digo isso? Um túnel, né? Que leva para dois ambientes diferentes, ele está ali disfarçado de uma única solução, né? Ele vê uma única solução para as duas coisas. Então, ele acessa a comunicação, mas ele acessa também a nota, o financeiro, numa unidade, né? Além de facilitar os dados, a alimentação de dados na ferramenta. Imagina com 1.300 alunos, né? Isso dá o quê? Umas 1.000 famílias, arredondando. Eu tenho 1.000 famílias, aí eu tenho um responsável que sai, um responsável que entra. Você imagina eu ter que manualmente ficar alimentando uma ferramenta de comunicação. A gente fez isso por muito tempo, né? Mas já não dava mais. Então, E as famílias a estão cada vez mais integração... diversas, né? Então, não tem mais, Exato. né? A integração é muito importante, né? A questão de dados errados, né? Um e-mail que está errado, um dado que está errado, mas principalmente a família que sai e que entra, isso é feito automaticamente. Então, esses foram os dois pilares, assim, que me levaram para a escolha, nos levaram, né? A gente montou um comitê, na verdade, de busca por esse aplicativo, até encontrar a Escola em Movimento. Sim, é muito legal essa questão que você levantou, Úrsula, da personalização, né? Muitas escolas não sabem, né? Mas a gente tem a possibilidade de personalizar o aplicativo, de que o aplicativo fique com a logo da escola, né? Então, se de repente vocês tiverem interesse em habilitar isso para vocês podem entrar em contato com o analista de sucesso de cliente da escola de vocês, que a gente vai falar como que acontece esse processo, quais são as possibilidades, né? E além disso, a gente também tem um alto índice de personalização interno, né? Que cada um pode eleger os módulos que quer utilizar. Então, se de repente uma escola não quer utilizar determinado módulo, as famílias nem visualizam esse módulo, né? Então, cada aplicativo fica realmente com a cara da escola. Então, muito Exato. legal esses pontos que você levantou. Só para De uma forma complementar geral, também, oi, desculpa, é importante imagina. também frisar que a Úrsula falou aí da integração também, né? Como que isso facilita para ela, Sim, a vida dela na escola, em termos de cadastro, né? Aluno que entra, aluno que sai. Então, é importante Sim. também frisar que a gente tem conhecimento das principais ferramentas de mercado de sistemas de gestão, né? E temos integração com vários deles. Tá? Então, se a sua escola utiliza um sistema de gestão de mercado e você tem interesse também em verificar essa possibilidade, entra em contato com a gente. Né? Porque às vezes a gente já viu casos de escola que tem um sistema que a gente tem uma integração que a gente chama de nativa, né? Que já está pronta, é só fazer, mas a escola não tinha esse conhecimento também. Então tinha que trabalhar através de planilha ou fazer alguns trabalhos manuais. Então entre em contato com a gente se você tem um sistema de gestão, procura saber, vamos olhar juntos se é possível fazer essa integração também. É um ponto bem interessante aí que pode ajudar vocês. acho que podemos passar para o próximo. Importante. Vamos lá. Pode falar, Úrsula, desculpa. Desculpa, Patrícia. Acho que é importante também, outros fatores, assim, são importantes de destacar. Talvez a gente vá falando sobre isso no decorrer do papo, né? Mas, de uma forma geral, ter um aplicativo para comunicação, quem não conhece um aplicativo, gente? Então, assim, ele é uma forma intuitiva de comunicação para a família, né? Ele é ágil, né? Se comunicar via aplicativo é uma forma ágil, né? Não tenho mais que imprimir 600 comunicados em papel, né? Isso leva um tempo danado para aprovar, para imprimir.
é mais sustentável, né? É mais econômico, né? Então, a comunicação digital é muito rica nesse sentido. Sem contar, você quer ver o que mais que é muito importante para mim? A riqueza do ponto de vista de dados, né? Quem abriu, quando abriu, quantas pessoas abriram? Não existe mais, eu não recebi. Recebeu, sim. Recebeu, eu mandei nesse dia, nesse horário, e Você olha só, abriu nesse dia, nessa hora. você abriu também. Se a informação foi assimilada, se ele esqueceu, enfim, aí é uma outra conversa. Mas a gente ultrapassa alguns obstáculos que são muito comuns no dia a dia de uma escola, com certeza, né? Então, Exatamente. a riqueza de dados é muito importante explorar. E o aplicativo tem bastante recurso nesse sentido, né? Programar uma comunicação. Mas vamos lá. Vamos lá, então, prosseguindo aqui. Bom, Úrsula, conta pra gente como que vocês utilizam o aplicativo aí no Colégio Pio XII, né? Assim, quais seriam os principais módulos, as principais ferramentas? Conta um pouquinho de como que é essa dinâmica no dia a dia de vocês, como que o aplicativo permeia aí a rotina de vocês. A gente sempre brinca, né, Patrícia, que a Escola em Movimento tem um monte de possibilidades e a gente usa três, especificamente, mas essas três que a gente usa muito, né? A gente usa bastante. Então, quais são elas? Os comunicados, né? Então, e tudo que vem junto com ele. A gente consegue, então, programar uma comunicação, né? A gente consegue, né, no módulo comunicados, eu consigo ter um histórico num lugar só, e num lugar só que é comum para todo mundo, que também é muito importante. Não tem um comunicado na minha máquina, outro na diretora, o outro na da coordenadora. Está ali tudo concentrado num único lugar e acessível para todo mundo, né? A gente consegue manter esse histórico de uma forma bem organizada. Eu consigo, no módulo, uniformizar, então, eu consigo uniformizar a comunicação, né? A gente tem modelos de comunicado, a gente usa modelos de comunicado. Então, tanto visualmente, né? A gente tem capinhas para os comunicados, então, esse é institucional, esse é extracurricular, esse é pastoral, dependendo, né, da natureza, então, tem o modelo de imagem, tem o modelo de texto também, né? Que facilita essa unidade na comunicação, né? Imagina que é todo mundo utilizando ao mesmo tempo, todo dia. Então, Isso mas mesmo. Isso é um recurso muito bom esse que você acabou de falar dos modelos de comunicados, né? Que a plataforma permite que você deixe salvo ali e aí naquele momento que você vai utilizar, você só edita a data ou a hora ou algum detalhezinho, mas isso acaba realmente agilizando no dia a dia, né? Muito legal, porque eu acredito que algumas escolas ainda não conheçam essa possibilidade. sabiam que a gente usa bastante ocorrência de saúde, por exemplo, que é um texto mais ou menos o mesmo, sempre, né? Então, foi identificado, pediculose, enfim, tem isso, tem aquilo, tem que avisar aquela série, aquela classe. Então, aquele texto ele ali é pronto, ele é só, assim como a imagem, ele é só, a equipe só preenche com o que é necessário e encaminha. Então, facilita mesmo, né, a comunicação. A gente consegue também corrigir, isso eu acho bem interessante também, a gente consegue corrigir uma comunicação. O que acontece, né, gente? A gente erra um termo, às vezes até uma palavra mesmo, ou tem que fazer uma atualização. A gente consegue fazer essa correção muito rapidamente, na verdade, no mesmo momento, a família que abre esse comunicado, ele já está vendo ali a última versão do que está sendo comunicado. Então, na verdade, dentro do módulo, só o módulo comunicado já é todo um universo, eu acho, Sim. que tem bastante coisa para explorar. Então, comunicados é um pilar. Outro são os documentos. Os documentos, isso também foi uma evolução, né, que veio com o aplicativo ao longo do tempo, porque não tinha. Eu fui super a favor dessa implementação, porque com o feed dos comunicados, né, algumas coisas que são importantes do pai consultar futuramente, ele não tinha como, né? Ou ele tinha que ficar voltando naquele histórico, enfim, dava um pouquinho mais de trabalho. Então, ali no documentos, agora a gente consegue fixar algum material que seja de consulta permanente, né? Então, Sim. por exemplo,
o manual de paz, a gente coloca lá, o roteiro de, sei lá, de aulas do semestre, ou de recuperação, datas, coisas Roteiro que de sejam estudos, isso. precisem ser consultadas com frequência, fica ali dentro de documentos. Manual de procedimentos de professores também, também fica ali. Então, esse é o módulo documentos. E o terceiro é de enquete, que a gente usa de diversas formas, né? Então, desde uma avaliação de uma pesquisa, por exemplo, ou de um evento, né? Essa semana mesmo a gente está fechando uma enquete sobre como é que está sendo a experiência virtual do Pio 12 no tempo de suspensão de aulas. Nossa, Então, olha que riqueza de dados, né? De informações que vocês vão conseguir coletar exatamente. com essa enquete, né? E tem diversas opções, tem a múltipla escolha, tem o texto aberto. A gente fez 3 perguntinhas, mas também posso falar ali um pouquinho mais para frente. Então, enquetes, a gente são esses 3 principais. Como é que a gente usa em todos os segmentos, com os pais, né? Com pais e os professores que são responsáveis por postar. Mas com alunos ainda a gente não está consolidado essa forma. A gente tem um grupo, a gente está fazendo um grupo, na verdade, mas ainda tá novo. É um piloto com o Fundamental 2 e que a gente ainda está avaliando como se dá, mas é principalmente com as famílias, então, de todos os segmentos. Maravilha. Me surgiu uma curiosidade aqui em relação ao módulo de documentos, né, que tem sido um Uhum. módulo bastante utilizado nesse tempo de suspensão de aulas. Vocês utilizam somente para compartilhamento de conteúdos com as famílias, com os alunos, ou vocês também utilizam internamente para compartilhar entre um grupo de coordenadores, um grupo de professores, ou de repente da sua equipe técnica? Hoje a gente usa com as famílias, nesses Tá. materiais de consulta, e com os professores apenas. Entre a equipe técnica, a gente tem outras ferramentas, mas Tá. com, por exemplo, o manual de procedimentos. A gente tem um manual do professor, enfim, que são os procedimentos da escola que fica armazenado ali. Então, esse do ponto de vista da equipe interna é com o professor, mas é essencialmente com as famílias mesmo. Muito bom. Perfeito. Bom, seguindo aqui então, vamos para o nosso próximo tópico para falar um pouquinho da dinâmica de uso dentro do Pio 12. Sim, a gente sabe, né, Úrsula, que a dinâmica de uso do aplicativo é diferente de acordo com cada segmento de ensino, principalmente por conta da autonomia dos alunos nas diferentes faixas etárias. Conta um pouco para a gente como que isso funciona aí no Pio 12, se vocês realmente têm essa divisão, como que isso também, de repente, acontece entre as coordenações, entre toda a equipe, né? Se tem algum diferencial, como que vocês trabalham com isso aí na Tá. escola? Vamos lá. Em todos os segmentos, a gente trabalha com ferramenta de comunicação com as famílias. O que muda naturalmente, isso a gente foi percebendo ao longo do uso, é que as famílias têm necessidades de comunicação diferentes, justamente. Então, isso naturalmente foi tomando, foi dando perfis diferentes para essa comunicação. Então, por exemplo, a família da educação infantil e a do Fundamental 1 tem uma necessidade muito maior de participar da rotina da criança, né? Muito mais do que participar, do que saber o que aconteceu, é ver o que aconteceu, né? Então, a gente usa muito como forma de registro, né? Como forma de compartilhar com a família o dia a dia da criança. Então, o que ele fez na aula, sei lá, uma atividade de música, algum registro do que aconteceu ali. Aulas de campo, imagina, aulas de campo que dá aquela angústia generalizada na família, onde está As famosas saídas pedagógicas, né? as saídas pedagógicas, exatamente. Então, a gente vai mandando esses registros, né, do que está acontecendo, de como foi, como está a aula, que é uma forma muito legal de interagir, né, e de deixar essa família feliz. Então, assim, é bom para todo mundo, é bom para a Isso, família. e eu gosto também que é uma forma da gente mostrar o nosso trabalho, né? Então, você está ali mandando um registro e você pode colocar ali junto a intencionalidade por trás daquela saída pedagógica, né? Que ali não é um passeio, não é uma excursão, ele tem uma intencionalidade e ele tem
um objetivo, ele é parte de um projeto ali, que vai ter começo, meio e fim, né? Então, e as Exato. famílias às vezes não têm essa dimensão de todo o trabalho que é realizado, né? Ele simplesmente vê como um passeio. Então, eu acho que o aplicativo também dá essa possibilidade de você coloca um registro ali, uma foto, uma imagem, né? Que fala mais que 1000 palavras e aproveita para Isso. dizer qual que é o objetivo ali por trás disso. É sempre isso, a gente sempre, eu falo que a gente martela, né? Mas eu sempre lembro, né, as equipes de que é importante falar, e não só do ponto de vista pedagógico do que está acontecendo, aquilo não é só uma musiquinha, né? Aquilo tem todo Sim. um planejamento e tem todo um porquê de acontecer. E aí eu acho que dá para ir além no sentido de mostrar a personalidade do colégio dentro dessas atividades, Isso mesmo, né? a Então, por que que a identidade é gente, isso aí. né, a nossa personalidade. E aí entra um pouco de marketing nessa questão, né? Por que que eu escolho essa música e não aquela? Por que que eu estou fazendo esta aula ao ar livre? Por que que eu não estou dentro da classe? Enfim, tem toda aí uma forma de demonstrar a personalidade da escola dessa forma, né? Então, educação infantil fundamental 1 também pelo fato das professoras serem polivalentes, né, que está ali tudo mais concentrado numa dinâmica, permite que essa rotina seja bem explorada dessa forma. Nos demais segmentos, a gente usa mais como forma de ferramenta mesmo. A gente sempre está tentando aumentar esse uso como recurso pedagógico também, né? Mas, essencialmente, muito da atividade é para comunicação institucional. Então, eu consigo, junto com eles, estimar a presença num evento, por exemplo, né? Eu convido para uma reunião de pais, eu tenho que formatar esse evento. E aí, quantas pessoas vêm? Quantas cadeiras eu ponho? E quanto de café eu faço? Sabe? Então, eu consigo preparar o meu evento melhor, né? Preparar essa audiência, esse acontecimento. Eu peço para a pessoa confirmar, né? Para a família, confirmar a ciência de uma informação que eu estou mandando. Então, você recebeu? Você está ciente do que nós estamos falando? Está Sim, ciente que ele recebeu a nota da prova? para as escolas que estão assistindo a gente, essa possibilidade de confirmação no evento é feita por meio do calendário, né? Que você pode criar um evento ali e solicitar que as pessoas confirmem a presença, né? Então, isso que a Úrsula está falando que permite que a escola consiga se planejar realmente, né? A gente faz, na verdade, parte de uma forma mais simples, não é nem no uso do calendário. É mais perguntando se ele tem intenção de vir ao evento, né? E aí ele responde sim ou não, que também é A uma outra, confirmação do próprio comunicado ali, né? que é o pedido de confirmação do comunicado que a gente transformou em você tem intenção de vir? Responda sim ou não. Perfeito, também pode ser adequado isso aí. E também tem a possibilidade de solicitar a ciência da família, né? Então, isso também é muito importante, dependendo da comunicação que você está fazendo ali, que você tenha essa segunda confirmação, né? Além da gente ter lá os relatórios dizendo que horas que a família acessou, que horas que foi aberto aquele Exato. comunicado, ele, além disso, ele confirmou que ele está ciente, então ele está afirmando ali que ele leu aquele comunicado. Então, isso também traz uma segurança para a escola. E Às isso é vezes, muito antes importante, mesmo. né? Desculpa, Não, falei junto com desculpa a eu. Úrsula aqui de novo. Isso é muito importante, assim, porque eu já vi várias escolas, né? Principalmente quando a gente está atendendo escolas que estão entrando na escola em movimento, ou iniciando o uso da agenda digital, muitos relatam que tem essa dificuldade, né? Às vezes manda uma comunicação impressa ou na agenda para a família, mas aí depois vai consultar, fala, não vi, perdeu o bilhete, mas alguns deles a escola precisava de uma confirmação, né, para preparar um evento, ou para preparar uma excursão, um passeio, enfim, são Uhum. várias situações em que a família realmente tem que interagir ali com a escola e dizer se vai participar, se vai ter disponibilidade. E aí a gente tem esses recursos na agenda, né, que o Pio 12 utiliza muito bem, né, a seu favor aí, para manter esse dinamismo da comunicação, essa troca e obter as respostas que precisa para poder se programar. Exato. Às vezes, até antes mesmo de eu ter um evento preparado, né, eu posso perguntar, você tem interesse em participar de uma palestra sobre Exato. hoje aqui a gente pode substituir por live, né, Isso. interesse em saber sobre isso, sobre aquilo?
né, a gente já fez um cronograma de palestras de encontro com os pais e a gente queria saber quais eram os temas mais que eles gostariam. Você tem interesse nele? Não? Qual que você tem interesse? Enfim, dá para usar de diversas formas, assim, acho que é bastante interessante. Ótimo. Maravilha. Bom, nosso próximo tópico é super importante, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho, a Úrsula vai falar, a Paty complementando, sobre o processo de formação, de capacitação do corpo acadêmico das escolas para poder utilizar o aplicativo e as funcionalidades que ele tem. Né? E isso é super Sim. importante. Sim, a Úrsula acabou de dar vários exemplos aqui pra gente, né? Um universo de possibilidades, né? Então, só que isso se o professor não souber dessas possibilidades, ou se a equipe de coordenação, de direção, a equipe de tecnologia, né? Que está ali no dia a dia, não souber dessas possibilidades, né? Não tem nem como ser utilizado. Então, queria saber se vocês fazem aí no Pio 12 algum tipo de treinamento, como que é esse processo, para a gente entender, né? Porque eu entendo que é fundamental, né? A formação de professores tem que ser contínua em todas as áreas. E aí, quando a gente adota uma ferramenta, né? Isso também tem que ser lembrado e pensado. Eu acho que é essencial, não só porque só conhecendo a ferramenta que você vai poder vislumbrar os usos, né, que pode ter. Por exemplo, eu me lembro, depois que a educação infantil conheceu a ferramenta da enquete, a gente fez um trabalho super legal, que foi decidir o nome do espantalho da horta. Né? Maravilha, né? Eu acho que assim, isso é fundamental, porque as famílias, as crianças, eles se sentem pertencentes, né? À comunidade escolar. Então, nossa, se eu faço parte disso, eu quero que isso dê certo, eu quero que isso aconteça da melhor forma possível, eu passo a ver o meu papel ali, né? Exato, e começa a pensar, acho que eu posso, começa a vislumbrar a possibilidade de uso mesmo. Quando eu vou conversar com eles, eu insisto em dar exemplos, em puxar, em querer saber o que eles estão fazendo para poder também sugerir formas dessa interatividade, que é sempre muito importante. Como que a gente faz o treinamento na escola? Junto com a minha equipe de TI, na verdade, a minha equipe de TI recebe esse professor e faz o primeiro atendimento, dá ali uma primeira aulinha. A gente já tendo aí 4 anos de experiência com o aplicativo, já sabe mais ou menos onde é que as dúvidas mais acontecem, em que momento. Então, a gente mesmo fez um tutorial básico das dúvidas que surgem, né? E aí, a partir daí, a gente indica também os tutoriais que tem dentro da própria ferramenta, nas principais sessões tem sempre ali um íconezinho de tutorial. Eu acho que eles vão acabar ligando para você. Mas a gente indica o tutorial e que ajuda bastante, nos ajuda bastante até para poder dar esse atendimento para eles, né? Ali na hora da prece, como é que eu faço isso? Me ajuda, né? Então, mas é uma ferramenta importante e, claro, sempre o suporte, né? Sempre acionar a equipe de suporte para te ajudar. E não só o funcionamento básico, que é legal que seja dominado para que possa usar de forma mais interessante com o passar do tempo, mas porque também o próprio aplicativo vai sendo atualizado, né? Ao longo desses 4 anos, aí eu já fui testemunha de diversas funcionalidades novas e coisas que a gente poderia fazer que a gente foi aprendendo junto, né? Sendo agregadas a isso. Assim. Exatamente. É o que a Paty falou, né? O processo de capacitação, de formação, ele é contínuo. Né? Até pelas novidades que a gente sempre desenvolve, implementa e libera para os nossos clientes. Então, é muito importante que todos os professores aí que utilizem o aplicativo, né, estejam a par de todas as modificações e evoluções que o aplicativo também vem sofrendo para poder utilizar todos os recursos que forem disponibilizados da melhor forma, né? Bacana. Isso mesmo. Bom, e aí nós estamos vivendo um momento, né, totalmente atípico, né? Não conheço ninguém que já tenha passado por isso em algum momento realmente. Ainda bem, né?
E que ele seja breve também. Mas, enfim, a gente está passando realmente assim por uma situação muito peculiar, que nesse momento as escolas estão com aulas suspensas, os alunos todos dentro de casa, nós mesmos trabalhando também em casa, todo mundo visando se proteger, né? Que é o que a ocasião pede. Né? Mas aí a gente está falando de aula, a gente está falando de escola e a gente tem um aplicativo em mãos. Então, que mudou aí nesse período, né? Bom, para a gente mudou bastante o nosso modo de ser, né, e de estar, né? A gente passou de, 100, se não 100% eu não diria, mas assim, de muitas das nossas atividades, quase todas presenciais, né? A gente mudou para 100% virtual num período bastante curto, né? Então, para o nosso funcionamento em si muda bastante. Agora, para a nossa relação com o aplicativo já não muda tanto, o que eu acho que é muito bom, na verdade, né? O que aconteceu, eu acho que é bom porque indica que a gente já estava num caminho bem produtivo, digital, nesse sentido, né? O que acontece, está acontecendo muito mais, é que a gente está usando as mesmas ferramentas com muito mais intensidade, né? Porque agora, cada segmento, como é que a gente está fazendo? Cada segmento adotou uma estratégia que está de acordo ali com a faixa etária, com o funcionamento do segmento, né? Mas todos eles usam a ferramenta do aplicativo para fazer a comunicação, né? Aquele que tem mais, que é o primeiro pilar, então aqui é a comunicação com as famílias. Aquele que tem mais atividade dentro do aplicativo é a educação infantil, que transmite os próprios conteúdos via essa ferramenta, né? Então, por exemplo, a professora grava um vídeo com a rotina do dia, com a atividade do dia. Esse vídeo, ele é transmitido pela comunicação do aplicativo, né? Então, a gente manda o próprio vídeo via aplicativo mesmo, ou se ele não está, se ele está alocado numa outra ferramenta, numa outra plataforma, a gente faz essa comunicação pelo aplicativo. Fala, olha, família, a rotina do G5 está neste link. E aí a gente encaminha o link. Então, ele faz esse meio de campo entre as ferramentas que a gente está utilizando nesse período virtual. Sem contar que a minha integração com a área restrita, que é que é o meu sistema de gerenciamento, né, escolar, onde também a gente utiliza arquivos e tem uma dinâmica lá nesse momento virtual especialmente, eles estão integrados, né? Então, eu continuo tendo uma única plataforma por onde eu indico o caminho da atividade para a família. Então, o que acontece é que ele tem intensificado, né? Seja compartilhando o conteúdo, seja compartilhando a instrução para encontrar esse conteúdo, essa orientação. E, claro, sempre com a comunicação mesmo com as famílias. Teve a pesquisa também. Essa semana mesmo eu estou fechando, eu ainda não tenho para compartilhar, mas a gente está fechando agora essa semana uma pesquisa que a gente mandou via enquete sobre sobre esse período virtual. Então, foram 3 perguntinhas básicas, o aluno está conseguindo acessar as atividades, como é que a família avalia, né, se atende as expectativas ou não, o que pode melhorar, e um campo para sugestões. Então, nesse período de suspensão, é dessa forma que a gente está usando. Ótimo. E eu tenho uma pergunta, Úrsula. Vocês têm conseguido, assim, têm recebido feedback das famílias ou conseguido acompanhar, assim, sobre o acesso mesmo, sobre as atividades? Como é que está sendo a receptividade deles também, né? Que isso é importante. Às vezes a escola faz um trabalho super bacana e aí a gente, claro, sempre espera um feedback, um retorno, né? E os alunos aí nesse período têm que interagir muito com os professores para mandar as atividades. Você tem recebido algum retorno nesse sentido? Eu vou poder te responder isso amanhã, eu acho. A gente está compilando hoje, a gente fechou ontem a pesquisa, hoje a gente vai compilar, mas assim, informalmente, eu tenho desde a família que está super acostumada com ferramentas online, que está se dando melhor nessa dinâmica em casa com a família, né, que é toda uma movimentação diferente. Tem aquele que tem mais dificuldade, então
eu acho que vem por aí um pouco de cada, assim, de cada lado, mas eu vou poder te responder melhor amanhã mesmo. Ótimo. E você tem alguma dica, assim, para trabalhar engajamento das famílias no uso do aplicativo? Acho que esse é um ponto também que algumas escolas podem estar tendo dificuldade, né? Embora haja uma necessidade muito grande pelo momento, mas você teria alguma dica, assim, para poder compartilhar sobre essa questão do engajamento, do uso das famílias? Você diz na comunicação, ida e volta, ou você diz interação mesmo? No próprio aplicativo, né? É, Isso. Interação no próprio aplicativo mesmo. a gente, entre as famílias, não, a gente não usa dessa forma, mas a gente usa entre a escola. O que a gente pede para que eles mandem para a gente, só que aí a gente está usando outras ferramentas para receber Eu acho essas. que o que a Ana perguntou, Úrsula, é em relação às famílias que estão conectadas, sabe? Porque a gente tem algumas escolas que têm a dificuldade no engajamento no sentido de que a família não baixou o aplicativo, ou não Isso, acessou, Entendi. nesse sentido. isso. E aí, nesse momento, a gente precisa que todas as famílias, né, estejam conectadas, mesmo a gente Estejam tendo essa ali. possibilidade de ver Entendi. uma cópia no e-mail. Passa o próximo slide, Ana, que aí a gente já vai falando das dicas. Vamos lá. Tá Exatamente, eu bom. mesma já pedi dicas, né, Paty? Isso é! Olha, com relação ao engajamento, no período não suspensão de aulas, a gente faz reforços frequentes. Por exemplo, na reunião de pais, né, nas falas na reunião das, das orientadoras. A gente tem nesse momento também a gente coloca a nossa equipe de TI para tirar dúvidas. Às vezes é uma dúvida simples que está impedindo o funcionamento. A gente, por saber exatamente quem é que não está abrindo o aplicativo, consegue abordar essa família, por exemplo, por e-mail, né, que acho que é mais indicado agora nesse momento. Então, por e-mail a gente consegue, ou mesmo telefone, se for o caso. Então, assim, inclusive, acho que é uma das primeiras dicas que eu dou, né, explorar os relatórios de uso, tanto de uma comunicação específica, né, então, mandei esse comunicado, quem abriu, quando, o que eu posso fazer para que essa mensagem chegue efetivamente, como do uso em si do aplicativo. Hoje a gente tem uma taxa bastante grande de adesão, mas que também é fruto desse trabalho de engajamento ao longo do tempo, né? E é uma cultura, né? E como toda cultura, a gente precisa sempre reforçar, né, essa questão. Mas explorar os relatórios, acho que é uma dica muito legal, né? Explorar as próprias possibilidades do aplicativo, né, na comunicação, nas enquetes e naqueles módulos que você tem acesso na sua escola. Fazer testes, eu acho que é importante. Fazer teste com um grupo menor, Sim, porque daí esses projetos pilotos que você falou no início, eu até anotei aqui para ressaltar que foi muito, muito legal. é importante porque daí você consegue ver onde que a sua equipe tem alguma deficiência, algum problema para, né, dominar a ferramenta ou a dinâmica em si, como é que você pode consertar isso, né? E daí expandir para um grupo maior. Então, acho importante fazer. Sim. E E claro, acho que também explorar. a transparência com as famílias, né? Acho que a gente pode comunicar, manda pelo aplicativo, olha, estamos implementando um novo módulo, né? Fala qual é o objetivo ali daquele módulo, do porquê que vocês estão implementando, e fala que é um projeto piloto, que vocês contam com a ajuda das famílias, porque eu acho que a família começa a ficar parceira nesse sentido, né? Ela sabe que é um piloto Uhum. que a gente está fazendo para melhorar. E aí acaba contribuindo, né? As críticas que chegam acabam sendo sempre construtivas. Muito, sempre. Conversar, né, gente? Estarem. Bom, eu sou suspeita para falar como marketing, eu sou super suspeita, assim, acho que a gente tem que estar presente, a gente tem que estar perto, tem que saber o que está acontecendo, né? Tem que pedir opinião, tem que pedir ajuda, né? Nenhuma escola, na verdade, nenhum negócio funciona sem parceria, nada funciona, né, sem parceria. E tudo que puder A gente conversa bastante sobre isso, né, Úrsula? Sempre que a Úrsula tem uma ideia nova, ela entra em contato e a gente. eu acho que é uma dica final aqui que eu deixo, então, sobre explorar as possibilidades que você tem com o seu CS. Olha só. Exato. O Muito seu bom. CS.
É um Usem a case de Booklyn do sucesso, CS, né? É um né? case de sucesso aqui. O Pio 12, Paty e Úrsula estão sempre em contato, sempre conversando, né? Hoje mesmo, antes do webinar, como a Úrsula comentou, elas estavam falando sobre um tópico que é interessante, que vai ser importante para a escola. Enfim, a gente está sempre disposto a dar todo o apoio, né, para os nossos clientes e pensar exatamente em como extrapolar ou explorar as funcionalidades que a agenda digital traz. Isso é muito, muito importante realmente. E para esse momento, então, mais ainda, né, meninas? Nossa, nem Certeza. me fala. É Será super que, importante. será que nós temos algumas dúvidas, alguma dúvida vinda aí Eu vi do... que Duda tem, ela me mandou aqui uma mensagem. Duda tem uma pergunta. E aí eu queria que a Duda compartilhasse aqui com a gente. Pode abrir o microfone, por favor, Duda. Duda é nosso CS de Brasília, tá, gente? Para as escolas de Brasília, então. Eduarda tá aí para poder atendê-los também. Oi, pessoal, bom dia. A Ana Maria, ela está perguntando para a Úrsula se o colégio está com as aulas online. Sim, estamos online de diversas maneiras, aí dependendo do segmento, né? Então, a educação infantil, por exemplo, está trabalhando com os vídeos e as rotinas, e nos demais segmentos a gente está usando outras plataformas para viabilizar a chegada desse conteúdo até os alunos. E sim, então a gente está 100% online. É muito legal essa questão, né, das professoras fazerem vídeos, né, principalmente para o segmento da educação infantil que precisam dessa referência, né? A gente não está tendo mais o espaço físico ali presencial da escola, mas que bom que a gente pode utilizar o vídeo para fazer essa comunicação, para que os professores consigam, as crianças vejam a professora veja as crianças, então é muito legal essa troca, assim, né? Com certeza, isso é muito importante. Bom, acho que tem mais uma questão, né, Duda? Tem sim, a Laís, ela está perguntando se a educação infantil está recebendo diariamente, né, as mensagens e qual que é o tempo de vídeo das professoras. Sim, diariamente, os alunos, não só os da educação infantil, diariamente, o tempo do vídeo varia de acordo com a atividade. Ontem mesmo eu assisti de uma professora do infantil mesmo, tinha em torno de 4 minutos, 3, 4 minutos, né? Então ela estava explicando qual que era a rotina daquele dia proposta, né? Então desde o primeiro momento de abertura, né, que a gente faz uma oração, até o último encerramento da última atividade, quais que eram as propostas. E aí, junto da mensagem, iam os links das atividades referentes a que ela se referiu no vídeo, né, para que o pai, né, possa seguir junto com a criança. Ótimo, muito bom. Bom, é o que a Paty até comentou, né? Continuamos a ser a escola, né? Só mudou o ambiente. Sim, Né? A exato. gente está utilizando outros meios, propondo atividades um pouco diferentes, sim, vídeos, né? Porque na escola é mais presencial, mais ao vivo, mas a gente tem a tecnologia aí para ser usada a nosso favor nesse momento. E a gente tem N recursos que podem ser bem aproveitados, né? Eu acho que a gente está vivendo aí um momento único, né, como a Ana falou inicialmente. Vamos então aproveitar esse momento de crise para a gente se reinventar, né, para descobrir novas formas de levar o conhecimento para as famílias, para os alunos, aproveitar esse momento que as famílias também estão em casa participando. Quantas vezes a gente precisa implorar para que uma família participe, compareça na escola, venha até a reunião de pais, e aí agora nós estamos passando por isso de uma forma assim imposta. Então vamos aproveitar esse momento para trazer a família para perto da escola, para conhecer como que é a rotina, e eu tenho certeza que a gente vai sair enriquecido dessa experiência, né? Porque vamos descobrir de fato novas formas de levar o conhecimento para os nossos alunos, né? De forma significativa e que a gente possa aí contribuir com todas as escolas, assim como a Úrsula colocou aqui, como que acontece no Colégio Pio 12, assim, nossa, estou muito feliz de ter escutado essas dicas, anotei aqui algumas coisas, que por mais que a gente tenha um contato próximo, acho que quanto mais a gente conversa, essas trocas são muito ricas, então assim, te agradeço, Úrsula, muito,
Espero que as escolas tenham gostado aí também, que tenha contribuído, e estamos aqui em nome da toda a equipe do CS, né? Entre em contato conosco, que a gente está aguardando vocês para orientar, para ter esse contato. Que é Exatamente, enriquecedor. preencham o formulário, né? Mais uma vez ressaltando a importância dele para a gente conhecer um pouquinho mais vocês e para vocês terem um contato do nosso time, do analista responsável pela sua escola, tá? E eu queria dar aqui algumas dicas, né? Alguns links importantes que estão aqui na tela nesse momento. O primeiro deles é a nossa biblioteca de conscientização. A gente tem criado muitos conteúdos para deixar disponível para todos os clientes, acessível, né? O primeiro webinar está lá, a gente tem vários conteúdos interessantes, então não deixem de acessar. Eu acho que é o que a Paty falou, né? A troca de conhecimento vai fazer com que a gente consiga superar vários obstáculos que hoje estão no nosso caminho. Acessem a nossa biblioteca e vejam os materiais que estão lá disponíveis, tá? A apresentação também vai estar lá, assim como está do primeiro. Enfim, tudo que a gente tem produzido está indo para essa biblioteca. Acessem. Uma outra dica, treinamentos online. A nossa equipe de implantação, ela já trabalhava com uma agenda, uma programação de treinamentos, tá? Sobre todos os módulos do sistema. Então, se a sua equipe tem dificuldade em algum módulo específico, pede para o pessoal acessar o link, se inscrever, participar. Tem um implantador ali disponível para responder dúvidas, inclusive, sobre os tópicos, sobre as funcionalidades dentro do módulo. A nossa agenda de treinamento ela foi intensificada nesse período também, porque a gente sabe que as demandas que as escolas estão recebendo nesse período estão exigindo um pouco mais, né? E estão fazendo com que vocês repensem algumas situações e ampliando mais ainda o uso da ferramenta. Então, participem dos treinamentos, tenho certeza que vocês vão ver ali muitas coisas que vão poder ajudar também. E tem sempre momentos de tira dúvida, tá? Então, fiquem de olho nisso. Tá com dúvida, tá com algum problema, entra lá no link e participa com a gente, ok? Essa é uma dica importante também. Bom, mais uma vez, deixo aqui o convite aberto, né? A Úrsula está aqui hoje com a gente, participou, com certeza trouxe informações que vão agregar para várias escolas, compartilhou aqui o conhecimento, as práticas do Colégio Pio XII, né? Contou aqui para a gente algumas dicas bem legais. E eu deixo o convite aberto, gente, né? Se você aí na sua escola tem uma boa prática, está fazendo algo de diferente, intensificou o uso do aplicativo, está fazendo pesquisas, tarefas, enfim, vem compartilhar com a gente, né? Eu acho que esse momento é o momento da gente se unir em prol de um bem maior, e aí eu acho que o nosso webinar está servindo também para isso, né? Para a gente trocar experiências, ok? De todas as escolas aí do Brasil, né? Nós atuamos no Brasil todo, então não tem restrição de área alguma. Se você está fazendo alguma coisa legal, vem contar para a gente. Meu e-mail está aqui na tela, pode me mandar. Estou esperando a participação de vocês aí, hein, do outro lado. Ok? Úrsula, mais uma vez, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. Foi assim, eu não tinha oportunidade, né? Não conhecia a Úrsula antes, gente, conheci através da ideia que Paty deu de convidá-la. Adorei nossa conversa, adorei o webinar, né? Torço muito para que tudo se estabeleça rapidamente, mas tenho certeza que o Pio XII está aí fazendo pleno uso da agenda digital e o que você precisar, conte conosco. Pode deixar, eu ligo sempre para vocês. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de compartilhar. Quero saber também de vocês boas práticas para que a gente possa trocar e sempre aumentar, né, a possibilidade de uso. Estou à disposição quando vocês precisarem e obrigada, então. Obrigada. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui então, né? Já atingimos ali o nosso horário também. Queria agradecer a participação de todas as pessoas, todas as escolas que estiveram conosco hoje, tá? A gente vai seguir com a nossa programação de webinar, mas a gente tem um feriado aí pela frente, enfim, a gente vai verificar essas questões direitinho, mas pode deixar que a gente se comunica com vocês para informar quando vai ser o próximo, né? E quais vão ser os tópicos abordados também. E se vocês tiverem dúvidas, entre em contato com o suporte. Se vocês não souberem quem é o CS da sua escola, entre em contato com a gente. Preencha o formulário, ou então pode me mandar por e-mail também, tá? Mas a gente quer conhecer vocês e quer estar cada vez mais próximos. Certinho, Paty? Alguma
Alguma palavra final? Não, já falei tudo. Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigada, então, gente. Um grande abraço. Bom final de semana aí para vocês, viu? Bom trabalho. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau.